Exatamente. Você sabe que quando você falou que você foi para Aquidauana, deixa eu logo contar uma história, porque senão a gente acaba esquecendo, né? Quando você falou Aquidauana, eu lembrei, há muitos anos atrás, o Alisson e Gilda eram pioneiros, hoje eles são pioneiros em Americana, eles eram pioneiros em Campo Grande, e tinha uma atividade de ensino em Aquidauana, a Regina, que morava lá em Aquidauana e tal, e nós fomos passar uma temporada lá, em Aquidauana, fazendo ensino. E foi um período do Nauruz. E, como nós estávamos naquele período, eu fui convidado a dar uma palestra no Nauruz. E foi convidada ali, grande parte da cidade, a comunidade era muito ativa, né? Então, ela ia ser realizada num colégio, a celebração, a comemoração do Nauruz. E tinha uma senhora Bahá'í que era boleira, ela era salgadeira, ela fazia salgados, tortas, bolos, né? Doces, e ela se ofereceu gratuitamente para fazer um pão de ló, fazer um pão de ló, que é aquele bolo, né? E aí a barraizada toda começou a contribuir com ovos, com farinha, açúcar, os ingredientes, né, para fazer o bolo. E essa senhora morava a 2 quarteirões do colégio onde seria realizado o Nauruz. E aí ela foi fez, e nós estávamos esperando em torno de 150 pessoas. Então ela fez um bolo enorme, a tábua era enorme do bolo, não sei quantos pães de ló ela fez e foi emendando, né? E foi que ficou lindo o pão de ló. Na hora de sair com o pão de ló da casa dela, quem disse que a tábua passava pela porta? A tábua era mais larga do que a porta e foi fazendo o bolo e colocando em cima da tábua, que era o tabuleiro, né? Quando, Empolgou. quando Ela se empolgou, né? se empolgou, não lembrou do tamanho da. Porque quando a tábua. Mas como é que não lembrou do tamanho da tábua para sair pela porta? Como é que ela entrou? Como é que a tábua entrou? Mas a tábua entrou de lado, a tábua estava vazia, não tinha nada, Fazia. podia carregar de qualquer jeito. Mas depois que o bolo estava em cima da tábua, ela tinha que sair na horizontal. Olha, foi uma novela chegar à conclusão de que maneira a gente podia para tirar o pão de ló, tirar aquele bolo para levar para o colégio, porque ia levar a pé, eram 2 quarteirões da casa dela, né? E era uma casa muito simples dessa senhora. O que aconteceu? Que nossa única saída, nós arrancamos a janela da cozinha da dona. Era uma janela simples, mas um vão grande. E aí nós tiramos o portal, né, da uberal, da janela, e aí ficou um vão grande, e aí ficou 6 jovens do outro lado da janela, com uma bicicleta, e nós dentro da casa levando a tábua do pão de ló, e os meninos lá do lado de fora, segurando a tábua, quase que o bolo cai, e colocou em cima da bicicleta, e foi. Aí todo mundo riu muito. Eu falei: olha, essa história ninguém vai acreditar que aconteceu isso. Aí o que eu fiz? Tirei uma foto. Tirei uma foto com os 6 jovens segurando a bicicleta e equilibrando aquela tábua enorme em cima da bicicleta. E mandei para um jornal da época, chamava Bahá'í Brasil. Era um jornal de circulação nacional, talvez você lembra. Então, Lembro, lembro. mandei para o Osmar Mendes, que era o responsável, o editor-chefe lá do jornal, que era o secretário da Assembleia Nacional, e mandei a foto e contei um pouco da história e foi publicado no Bahá'í Brasil. Pronto. Aí a gente pode contar essa história porque ela foi registrada. Então, teve esse episódio em Aquidauana. E para não ficar só nisso, 2 anos depois aconteceu um fato semelhante na mesma casa, com a mesma dona, só que agora a janela da dona era nova, porque depois a gente reformou, mandou reformar a janela. E aí eu lembro que eles ligaram para mim, eu morava em Juiz de Fora. Padinha, você não acredita o que está acontecendo aqui? Contaram a mesma história. Eu falei: como é que pode acontecer? Porque 2 anos depois, a maioria das pessoas, só a dona era a mesma. As pessoas que estavam envolvidas eram outras. Então, não sabia daquela história. E a dona, outra vez, fez o bolo e esqueceu da largura da tábua, né? Aí, dessa vez, não dava para arrancar a janela. O
que eles fizeram? Serraram a tábua ao meio. E aí saiu metade do bolo numa tábua, metade do bolo na outra. Chegou na escola, porque também foi na mesma escola, juntaram, uniram as duas tábuas, passaram um glacezinho ali na emenda dos bolos e os convidados mandaram brasa no bolo, no pão de ló da Dona Maria lá. Então teve esse episódio, viu, Guilherme? Lá em Aquidauana.